Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Já que estamos de pé, aproveitar o ensejo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Versículo 16, irmãos, para que a gente ganhe tempo, já que temos aí 25 minutos, para a gente não ter que ler o texto todo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os montes e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus, como hoje é um culto voltado para a missão, e quando foi nos dado o privilégio para trazer a palavra, primeiramente por Cristo, agradeço a Deus pela sua misericórdia e também pelo nosso pastor, na pessoa do presbítero André, que está representando ele na noite desse dia. Eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito. Irmãos, quando pedi a Cristo uma palavra na tarde desse dia, o Espírito Santo me levava a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 13 em diante. Nós não lemos porque queríamos ganhar tempo. E dentro desse texto, irmãos, Paulo, ele, ao escrever a carta, a primeira carta à igreja, aos cristãos que estava em Tessalônica, ele viaja até a Tessalônica, ou Tessalonicenses, e começa a ministrar a palavra do Senhor, começa a pregar, e alguns começam a aceitar a Cristo através daquilo que Paulo, ele falava da pessoa de Cristo. E quanto mais Paulo ministrava sobre Cristo, mais as pessoas se voltavam para Cristo. Só que isso começou a incomodar a população dos Tessalônicas. Por quê, irmãos? Porque a cidade em Tessalônica, ela era uma cidade que negociava muito. Ela, praticamente, as pessoas precisavam parar no seu porto, tanto para negociar aquilo que trazia, como aquilo que precisava comprar para levar para a sua cidade. E havia essa necessidade do povo, havia muitos negócios, havia negócios ilícitos. E Paulo, ele ministrava justamente sobre a justiça, sobre a honestidade. E as pessoas começaram a se incomodar com aquilo, ao ponto de levar Paulo às autoridades maiores, aos líderes religiosos, e os líderes religiosos e as autoridades daquela cidade começaram a pressionar a Paulo, não querendo que Paulo continuasse em Tessalônica. E Paulo percebeu que a situação estava muito difícil, e resolveu a sair de Tessalônica e ir para Bereia. Mas antes de chegar em Bereia, ele envia 2 obreiros para aquela cidade, para cuidar daqueles que ele deixara como filho na fé. E ele envia Silas e a Timóteo, e diz a Silas: olha, Silas,
olha, Timóteo, eu vou deixar vocês aqui porque há uma necessidade. Eu não posso mais continuar na cidade. A perseguição está muito grande através da palavra. Eu poderia até ficar, eu poderia até insistir mais. Mas se eu insistisse, poderia ser que aquilo que eu fiz de bom, a palavra que eu ministrei, aquilo que foi plantado, que foi construído pelas minhas próprias mãos, venha a ser desfeito. Então eu vou sair de cena, eu vou embora. Mas vocês vão cuidar daquilo que eu deixei, daquilo que eu plantei, porque Deus vai dar o crescimento. Vocês vão estar aí para cuidar, simplesmente para administrar, para ter cuidado naqueles, para se não chegar ao ponto de se desviar, de deixar a fé, de apostatar da fé, porque eu vou estar longe, mas eu vou estar orando, eu vou estar intercedendo por vocês, eu vou interceder pelos que eu ganhei, que foi luta, foi dias de choro, foi noites sem comer, foi dias sem se alimentar direito, porque eu precisava pregar a palavra e as pessoas se converter. Mas chegou o meu tempo de sair. E Paulo sai e deixa Silas e deixa Timóteo. Só que quando Timóteo chega, irmãos, orientado por Paulo, Timóteo começa a fazer o relato agora da igreja como está em Tessalônica. Glória a Deus. E infelizmente, irmãos, quando Timóteo começa a descrever, ele começa dizendo assim: olha, Paulo, existem alguns problemas, e um dos problemas mais graves que eu vejo é que alguns estão dizendo que aqueles que morreram, eles não vão fazer parte da ressurreição. Paulo, aqueles que pagaram o preço que você ganhou, que eles apanharam, que eles sofreram, essas pessoas não vão participar da ressurreição de Cristo. E agora, Paulo, o que é que eu faço? Irmãos, se nós vivemos, pregamos a Cristo, dizemos que Cristo salva, que depois da morte acontecerá o arrebatamento, irá acontecer a ressurreição dos mortos, o que é que nós iremos fazer na igreja se isso não for verdade? E Timóteo começa a se preocupar, porque ele diz: Paulo, o arrebatamento que tu pregaste aqui, a ressurreição que tu pregaste aqui, está sendo desfeito. Alguns irmãos não acreditam. Alguns estão ensinando, dizendo que o arrebatamento não é verdade. Alguns estão dizendo que aqueles que morreram em Cristo, que já estão sepultados, que já não existe mais nenhum resto dos mortais dele, eles não vão ser ressurgidos. Aleluia. E Paulo começa a se preocupar. Imagine, irmãos, se Paulo, com a experiência que ele tinha, ele já estava preocupado. Imagine Silas e Timóteo. Paulo já era um veterano, já tinha passado por muitos açoites, já tinha passado dificuldades, mas Silas e Timóteo eram simplesmente jovens obreiros que estavam começando naquele momento. E Paulo, ele começa escrevendo a primeira carta aos Tessalônicos, e quando ele chega no capítulo 4, eu acredito que Timóteo começa a ler essa carta para a igreja, e ele começa a perguntar: Senhor, será que Paulo não vai falar nada sobre o arrebatamento e a ressurreição? Glória a Deus. Aí Paulo chega no versículo 13 e diz: irmãos, não queremos vocês que sejais ignorantes sobre aqueles que dormem. Glória a Deus. Você não pode achar que os que já morreram não tem mais utilidade alguma. Porque, irmãos,
porque nós hoje estamos pregando sobre Paulo. E aonde está Paulo? Aguardando o arrebatamento, aguardando a ressurreição. Então, se nós pregamos sobre Paulo, existe a memória daqueles que lutaram, que sofreram, que se dedicaram, e nós precisamos respeitá-la. E Paulo falava isso: respeite a memória daqueles que já dormem. Respeite, porque eles precisam ser respeitados. Não sejais ignorantes. Não acheis que só nós que estamos vivos é que nós vamos ser triunfantes. Glória a Deus. Aí eles começam a ouvir a leitura da carta no culto do ensino. E aqueles que estavam murmurando começaram agora a se perturbar, porque a doutrina que eles ministravam, os ensinamentos que eles ministravam, já estava sendo contrariado de novo e ensinado como verdadeiramente a palavra é genuína. Glória a Deus. E Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não se preocupe, porque eu vou colocar na carta aquilo que eles precisam saber. Glória a Deus. Só que aí Timóteo, ele mais uma vez, ele fala e diz: Paulo, só que existe também a questão que eles continuam afirmando que os que morreram não vão ressurgir para se encontrar com Cristo. Paulo, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós, Paulo, estamos? Aleluia. O que é que nós estamos fazendo? O que tu nos enviasse para fazer? Se eles não acreditam no sacrifício da cruz de Cristo. Aí Paulo escreve no versículo 15 e diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós que estamos vivos, nós não seremos arrebatados primeiro do que aqueles que dormem. Para que o arrebatamento aconteça, precisa primeiro aqueles que estão mortos ressurgir. Por que precisa? Porque Cristo, ele veio ao mundo. Quando Cristo, ele passou os 3 anos do seu ministério, ele pregou, ele curou, ele salvou, foi crucificado, ele foi enterrado, mas ao 3º dia, as escrituras diz que ele vence a morte, ele ressurge para me dar a certeza da salvação a mim e a certeza a você. Irmão Tiago, então o que nós estamos fazendo aqui é porque o Espírito Santo, ele tem dado a confiança, a certeza, a esperança que Jesus virá buscar a sua igreja. Em meio à pandemia, em meio a um vírus, não importa de que forma eu ou você vamos partir para a eternidade, se Jesus não vir, importa é que você vai ressurgir primeiro do que aqueles que estão vivos para encontrar com Cristo nos ares. Irmão, ser crente é muito mais do que vir à igreja e glorificar através dos louvores. Ser crente é muito mais do que você simplesmente cumprir a sua responsabilidade, seja ela qual for. Ser crente é ter a certeza que a qualquer momento, aleluia, glória a Deus, é alguém dizendo assim: se ele for para o céu, glória a Deus, o pior bandido,
o pior cachaceiro também vai. Então vai o cachaceiro e vai você, porque Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você, Jesus venceu a morte por mim e por você, para te dar a vitória, para você chegar no céu. Não importa aquilo que dizem, não importa aquilo que pensem, não importa aquilo que achem de você, importante é que Cristo, Ele sabe quem é você. Que Cristo sabe o íntimo do teu coração. Irmãos, aquelas pessoas, elas não podiam esquadrinhar o coração de ninguém. Como eu, você, ninguém pode. A única pessoa que pode esquadrinhar o coração de um homem, de um ser humano, se chama Deus, o Todo-Poderoso. Deus Rafa, o Elohim, é Ele que pode entrar até a divisão da tua alma, entre juntas e medulas, e consegue perceber aquilo que antes vem à minha mente e à sua mente. E Paulo, ele queria que Timóteo e Silas continuassem estimulando os irmãos a não desistirem. Irmãos, disse que é mais fácil você conquistar uma cidade toda murada, toda fortificada, do que um coração de um homem, de uma pessoa ferida, de uma pessoa desanimada, de uma pessoa que já não tem mais esperança, de uma pessoa que desistiu, que está pronta a chutar o pau da barraca, dizer que não quer mais, apostatar da fé. É muito difícil, e Paulo sabia disso. Paulo sabia que todos os cristãos que ali estavam, foi Paulo que ganhou. E Paulo não podia perder por dois motivos. Primeiro, porque aqueles cristãos já não pertenciam mais a Paulo, mas sim a Cristo. E porque Paulo sabia o sofrimento que ele passou, glória a Deus, quando estava ganhando aquelas vidas. Mas Timóteo e Silas, eles já estavam perdendo a esperança. Glória a Deus. Aí Paulo chega onde nós lemos. Glória a Deus. No versículo 16, Paulo diz: Timóteo, diz para eles o seguinte: que haverá um dia, glória a Deus, ninguém sabe se esse dia vai ser pela manhã, se esse dia vai ser pela tarde, se esse dia vai ser à noite, se esse dia vai ser de madrugada, se esse dia vai ser um final de semana, mas vai chegar um dia, Timóteo. Fala para ele, fala para os crentes o que eu vou te dizer: que Deus dará ordem, que Deus determinará, Deus ordenará com a voz do arcanjo. Aleluia. Glória a Deus. O próprio Deus irá dizer: chegou a hora. Está determinado agora o momento. E as escrituras diz que o arcanjo prontamente, não diz que os arcanjos, o arcanjo Miguel, glória da cama choregamaiá, o arcanjo, ele tocará a trombeta da cama choquemedagachuia. Aleluia. O arcanjo, e soará a trombeta de Deus. Não é a trombeta do arcanjo, é a trombeta de Deus.
Não é a trombeta do anjo, não é a ordem do anjo, é a ordem de Deus. É Ele que vai dar ordem, é Ele que vai determinar, é Ele que pagou o preço. Foi Ele que foi ferido, foi Ele que foi caluniado, e é Ele que vai buscar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E quando Ele começa a estimular a fé dos irmãos, aí Timóteo diz: Paulo, em meio a essa turbulência toda que nós estamos passando aqui em Tessalônica, em meio a todas essas dificuldades, Paulo, existe um grupo de crentes, aleluia. Existem algumas pessoas que elas não se apostataram, que elas continuaram com a sua fé intacta, elas continuaram com o seu amor na pessoa bendita de Jesus, elas continuaram com a esperança viva dentro do seu coração, elas continuam acreditando, Paulo, que Cristo virá. Se ela estiver viva, ela vai ser arrebatada, mas se ela já tiver descido à sepultura, ela vai sair dos mortos e vai encontrar com o Senhor nas nuvens. A confiança, irmão, de ser crente é muito mais do que alguém olhar para mim e para você com paletó, com a melhor roupa, com o melhor calçado e dizer assim: eu queria ser igual a ela, eu queria me vestir igual a ela, eu queria me vestir igual a ele. É muito mais do que isso. Servir a Cristo é ter a certeza que em meio à pandemia, em meio à adoração em 30% da igreja, nós estamos de pé, glorificando, exaltando, esperando Cristo vir buscar a sua igreja. Paulo termina, e para mim encerrar no tempo, no versículo 17, ele diz que o mesmo Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo primeiro serão ressuscitados. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens. Irmãos, interessante, até um tempo atrás eu achava que quando Paulo nessa passagem falava sobre as nuvens, estava falando sobre aquilo que vemos. Aleluia. Porque o texto diz que e o mesmo Senhor descerá dos céus. Ou seja, o céu de glória ele descerá. Ele passará o segundo céu e ele passará o terceiro céu. Só que quando nos encontraremos com ele nas nuvens, não será as nuvens que nós vemos a olho nu. Não será essas nuvens deste mundo pecaminoso, é a nuvem de glória. Cristo nos arrebatará e nós seremos envolvidos em uma nuvem de glória, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai estar dizendo: vem bendito de meu Pai, vem possuir aquilo que eu tenho preparado desde o começo da fundação do mundo. A certeza de acreditar que isso vai acontecer, irmãos, é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu, independente de situações, eu estou acreditando que um dia que eu desça a sepultura, ou que eu esteja vivo,
Deus vai me dar o privilégio de encontrar com Ele nos céus. Quem acredita nisso? Quem confia? Quem acredita que um dia vai acontecer isso? Glorifique e exalte o nome dEle, porque Ele merece toda a glória, todo o louvor, toda a majestade da minha e da sua parte na noite desse dia. Ele encerra dizendo: consolai-vos uns aos outros. Com que, irmãos? Com estas palavras. Consolai uns aos outros. Irmãos, está difícil. O meu casamento não está bem, a minha vida financeira não está bem, mas Jesus está voltando, vai melhorar. Glória a Deus. Irmãos, a situação, a doença, a enfermidade chegou. Não se preocupe, porque no céu não vai ter enfermidade, no céu não vai ter dor, no céu não vai ter pranto. Nós vamos estar envolvidos na nuvem de glória e glorificando e exaltando a pessoa bendita de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.